Olá e bem-vindos! Vamos começar com um dado que, olha, diz muita coisa. 12 mil. Essa é a média de buscas por mês só no Brasil pela frase "O que é Exu?". Nossa, É um número que mostra uma curiosidade, assim, gigantesca e, ao mesmo tempo, uma confusão que parece ser do mesmo tamanho. Hoje a nossa missão é mergulhar de cabeça nesse universo para entender uma das figuras mais complexas, mais vitais e, com certeza, mais incompreendidas das cosmologias de matriz africana. com certeza. A gente vai desvendar juntos a diferença que é crucial entre o orixá Exu, que é uma força da natureza, e as entidades de rua que moram no nosso imaginário. Vamos também desmontar, peça por peça, essa associação histórica e tão equivocada com o diabo cristão. E o mais importante, entender como Exu, com toda essa aparente contradição, se tornou um dos símbolos mais potentes de resistência cultural e social aqui no Brasil. Eu acho que o ponto de partida para a gente entender tudo isso é uma ideia fundamental na cosmologia iorubá. O contrário da vida não é a morte, é a estagnação. A estagnação. Sim, o que não se move, o que não se comunica, o que não se transforma, está morto. E Exu é o princípio divino que garante que nada, absolutamente nada, fique parado. Sem ele, o universo como a gente conhece simplesmente trava. Ele é o grande agente da existência. Ok, agente da existência. Isso é muito poderoso. Vamos desempacotar isso, então. A visão mais comum, e talvez mais simples, é que ele é um mensageiro, né? O garoto de recados dos orixás. Pois é. Mas pelo que você está dizendo, o papel dele é muito mais fundamental. É a diferença entre o carteiro e a própria internet. Boa. Ele não só entrega a mensagem, ele é a rede, ele é a conexão, é a própria energia que permite que a comunicação aconteça. Para ser mais exato, ele é o catalisador do axé. E essa palavra é a chave de tudo. Axé. O axé é a força vital sagrada, sabe? A energia que está em tudo, desde uma folha até um orixá. Só que sem a ação de Exu, o axé seria uma energia estática. Uma bateria carregada, mas desligada. Inútil. Inútil. Entendi. Então Exu é o interruptor, aquele que liga essa bateria e faz o axé circular e, de fato, fazer alguma coisa no mundo. Exatamente. É por isso que ele é o dono das encruzilhadas, dos portais, de todos os lugares de passagem. A encruzilhada não é só o cruzamento de duas ruas, ela é o símbolo de qualquer ponto de escolha, de mudança de destino, de comunicação entre os mundos, o nosso e o sagrado. É Exu quem permite que as nossas preces cheguem até os orixás e, talvez mais importante, que as respostas e as bênçãos desçam até nós. Sem ele, o canal está mudo. Isso explica porque ele é sempre o primeiro a ser homenageado nos rituais. Sempre. Não é uma questão de ser mais importante numa hierarquia moral, mas uma necessidade funcional, né? Se você não agrada o dono da porta, você não entra na festa. É uma necessidade ontológica de existência. E essa função fica ainda mais profunda na parceria dele com Orumilá. Orumilá, o orixá da sabedoria, do destino. Isso, o que detém o conhecimento do oráculo de Fá. A relação deles é de interdependência total. Pensa assim, Orumilá tem um mapa. Ele sabe todos os caminhos possíveis da vida de uma pessoa. Certo. Mas quem é que dirige o carro? Quem abre as estradas? Quem desvia dos buracos? É Exu. Ou seja, Orumilá é o saber e Exu é o fazer. Perfeito. Uma sabedoria que não vira a ação, fica presa no plano das ideias, no Orum, o céu iorubá. Exu é quem traz isso para a terra, quem torna a sabedoria real. Exatamente. Sabedoria sem ação não muda a realidade. Exu é essa ação. É ele quem executa os rituais, as oferendas, tudo que é necessário para que um bom destino se cumpra ou para que um destino ruim seja, digamos, renegociado. Certo. Se ele é tão essencial assim para a estrutura do universo, a pergunta que não quer calar é: como essa figura foi parar no polo oposto? Como ele virou sinônimo do mal absoluto, do diabo? Olha, isso não foi um acidente, foi um projeto. Um projeto. Sim, um projeto de dominação cultural, meticuloso e, assim, devastador.
Quando os missionários europeus chegaram na África Ocidental, eles levaram na bagagem uma visão de mundo muito dualista, maniqueísta. Deus contra o diabo, bem contra o mal. Isso, luz contra trevas. E aí, quando eles deram de cara com Exu, eles entraram em curto-circuito. Por quê? O que em Exu desafiava tanto essa lógica deles? Tudo. Absolutamente tudo. Exu é representado como uma sexualidade explícita, que a gente vai falar mais, através do Ogô. Ele valorizava a astúcia, a inteligência que dribla as regras. E o principal, ele não era bom nem mal. Ele era justo, dinâmico, às vezes caótico. Ele não cabia de jeito nenhum nas caixinhas morais europeias. E a solução mais fácil foi... Demonizar. O golpe final foi traduzir a palavra Exu como Satanás na primeira Bíblia em Yorubá. Pera um pouco, quem fez essa tradução? Imagino que um europeu que não entendeu nada da cultura. Aí é que tá a ironia mais trágica da história. Ah, não. A tradução foi feita por Samuel Ajay Crowther, um Yorubá. Um Yorubá? Um Yorubá que tinha sido escravizado, foi liberto, se converteu ao cristianismo e se tornou o primeiro bispo anglicano da África Ocidental. Na tentativa dele de criar uma ponte entre os dois mundos, ele acabou construindo um muro de incompreensão que, bom, dura até hoje. Nossa, ele pegou o conceito mais complexo da própria cultura e achatou para caber no mais simplista da outra. Exato. Mas para ser justa com a confusão que as pessoas fazem, Exu pode ser punitivo, né? Ele causa desordem, ele testa as pessoas. Isso não soa um pouco com a figura do tentador? Soa, mas a semelhança é só na superfície. A diferença está na essência, na própria natureza do ser. A diferença é ontológica. Ok. O diabo cristão é um anjo caído, um ser de negação. A função dele é se opor à criação de Deus, levar a humanidade para a perdição. Ele é a antítese do divino. Já o Orixá Exu foi criado por Olodumaré, o Deus Supremo, com uma função muito clara: ser o organizador do caos, o princípio do movimento. Ele é um ser de afirmação da vida. Ele não se opõe à criação. Ele a torna possível. Então, o mal que Exu pode causar não é por maldade, mas sim por uma função de reequilíbrio? Exatamente isso. Para Exu, o verdadeiro mal é o desequilíbrio. É a arrogância, a estagnação. Se uma pessoa está em desequilíbrio, Exu pode criar o caos na vida dela, sim. Mas não é por prazer sádico. É uma ferramenta pedagógica. Pedagógica. Sim. Ele te joga na lama para te forçar a se limpar, a aprender a lição, a restaurar o equilíbrio. Ele não quer a sua alma. Ele quer que você ande direito. A moral de Exu não é sobre bem e mal. É sobre equilíbrio e movimento. E se essa demonização foi um projeto tão deliberado, imagino que os símbolos de Exu foram os primeiros alvos. O ogó, aquele bastão de madeira com uma forma fálica, deve ter sido um prato cheio para essa mentalidade puritana. Nossa, foi o alvo perfeito. O ogó é um dos símbolos mais potentes da cosmologia iorubá. Ele não representa só o falo e a fertilidade biológica, a semente que gera a vida. Ele simboliza também a semente intelectual, o poder da palavra que cria realidades, a expansão, a potência no estado mais puro. Então o ataque não era só a um objeto. Era uma tentativa de apagar a própria ideia de potência e de criação daquela cultura. Eles não estavam só censurando uma imagem fálica, estavam tentando castrar a vitalidade de todo um povo. Simbolicamente. Exatamente isso. Reduzir um símbolo de vida, de criação e do poder da palavra a uma simples representação de lascívia e pecado foi uma arma de dominação. Foi transformar um ícone de geração em um signo de degradação moral. E com isso, minar a autoestima e a força espiritual daquele povo. E essa demonização, claro, se estende aos rituais. A imagem de uma oferenda numa encruzilhada à noite, vamos ser honestos, isso assusta muita gente. O que de fato acontece ali no padê, o ritual que abre todas as cerimônias e que o imaginário popular transformou em algo assustador. O padê é um dos momentos mais bonitos e importantes. A palavra significa encontrar, reunir. Não é um ritual para despachar o mal, como se popularizou. É o exato oposto. É o contrário. Completamente. É uma oferenda para honrar Exu,
para convidá-lo a participar da cerimônia como guardião, para pedir licença e garantir que a comunicação com o sagrado flua sem ruídos, sem perturbações. É um ato de respeito e parceria. E os elementos que são usados, como a cachaça, o azeite de dendê, eles têm um simbolismo específico, imagino? Tudo tem um porquê. O azeite de dendê com aquela cor vermelha, quente, é considerado sangue vegetal. É o elemento que aquece, que ativa, que dá energia e vitalidade a Exu. A cachaça, ou qualquer bebida destilada, representa a fluidez, a evaporação, a quebra das inibições. Ah, Simboliza a capacidade de acelerar a mensagem, de fazer com que ela chegue mais rápido ao seu destino. É uma tecnologia espiritual, sabe? Não um ato de bruxaria maligna. ok. Acho que agora a gente chega no ponto que talvez gere a maior parte da confusão no dia a dia. Quando as pessoas no Brasil falam Exu, muitas vezes elas não estão pensando nesse orixá primordial, mas em figuras como Exu Tiriri, Exu Caveira, Pombagira Maria Padilha. Exato. Qual é a diferença, afinal? Essa distinção é talvez a mais importante para a gente desfazer a confusão. São categorias de ser completamente diferentes. De um lado, a gente tem o orixá Exu. Como a gente já disse, é uma divindade, uma força da natureza, uma emanação direta do Deus Criador. Ele nunca foi humano. Nunca viveu na Terra. Nunca. É uma energia ancestral, pura, cultuada principalmente no candomblé, com rituais complexos, cânticos em Yorubá, uma liturgia própria. E do outro lado? Do outro lado, temos as entidades, os Exus e as pombagiras da Umbanda. Esses são espíritos de pessoas que já viveram, tiveram suas histórias, seus dramas, suas alegrias, e que depois da morte escolheram ou foram designados para trabalhar na linha de Exu. Entendi. Eles atuam sob a vibração arquetípica do orixá, mas são indivíduos. E por isso eles têm personalidades tão marcadas, certo? Falam português, fumam, bebem, dão gargalhadas. Eles agem de uma forma muito mais próxima do humano porque eles foram humanos. Exatamente. Eles trabalham direto nos problemas cotidianos das pessoas. Amor, dinheiro, saúde, trabalho. E a pombagira, é crucial dizer isso, não é a esposa de Exu. Essa é uma simplificação que apaga a força dela. O que ela é, então? Ela é uma manifestação feminina dessa mesma energia de rua, de quebra de tabus. Ela representa a força, a liberdade e a autonomia da mulher, que muitas vezes foi marginalizada em vida, a prostituta, a cigana, a feiticeira, e que retorna no plano espiritual como uma mestra, dona de si e de seus caminhos. Peraí, você está dizendo que a figura de Exu tem um paralelo direto na psicologia de Jung, um arquétipo universal? Sim, perfeitamente. Isso muda tudo. Não estamos falando só de uma divindade de uma religião específica, mas de um padrão do comportamento humano que aparece em várias culturas? Exato. Na psicologia analítica de Carl Jung, Exu é a personificação ideal do arquétipo do trickster, O trickster? que a gente pode traduzir como o pícaro ou o trapaceiro divino. O trickster é aquela figura mítica como o Loki nórdico, o Hermes grego, o coiote nativo americano. Certo. Aquele que quebra as regras, desafia as convenções e subverte a ordem estabelecida. E ele não faz isso por pura maldade, né? Qual é a função psicológica do trickster? A função dele é vital para o nosso crescimento. Ao quebrar as regras e expor o ridículo das nossas convenções, ele nos força a confrontar a nossa própria sombra. A sombra. Aqueles aspectos da nossa personalidade que a gente reprime ou nega. Ele introduz o caos para que uma nova ordem mais madura e completa possa surgir.
Ele é o agente da individuação, do processo de nos tornarmos quem realmente somos. Exu nos obriga a olhar para o que não queremos ver em nós mesmos, para que a gente possa evoluir. É isso. E no Brasil, essa característica subversiva, essa quebradora de regras do trickster, ganhou uma camada extra, uma dimensão social e política muito poderosa. Sem a menor dúvida. Por ser o orixá da rua, dos mercados, das trocas, das encruzilhadas, os espaços públicos por excelência, Exu se tornou o protetor natural dos marginalizados. Da população negra. Da população negra que, historicamente, foi empurrada para as margens da sociedade. Manter o culto a Exu vivo, apesar de séculos de perseguição policial e demonização das igrejas, foi em si um ato de soberania espiritual e de resistência política. Ele se tornou um símbolo de quem não se curva. Exatamente. E essa resistência culminou de uma forma espetacular em 2022 com o desfile da Grande Rio. O enredo Fala Majeté, 7 chaves de Exu, eu lembro foi um marco. Foi um marco civilizatório. Ele tirou Exu do terreiro, da encruzilhada, e o colocou na maior vitrine da cultura popular brasileira, a Marquês de Sapucaí, para milhões de pessoas verem. Foi um ato massivo de reparação histórica e de educação pública, mostrando a verdadeira face dele, a da comunicação, da alegria, da vida. Foi Exu ocupando um espaço que sempre foi seu por direito. Uau! Então, só para a gente recapitular o que vimos hoje. Exu é, fundamentalmente, o princípio da comunicação e do movimento, e não do mal. Entendemos a diferença crucial entre a divindade orixá, que é uma força da natureza, e as entidades, espíritos de humanos que trabalham na sua linha. E vimos como, no Brasil, ele transcendeu o religioso para se tornar um poderoso símbolo de resistência contra o racismo e a exclusão. E fica uma reflexão final para quem nos ouve. A reabilitação da imagem de Exu não é só uma questão de justiça para as religiões de matriz africana. É um termômetro. Um termômetro. Sim, sobre a capacidade da nossa sociedade de lidar com a complexidade, com o paradoxo, com a diversidade. Se uma cultura aprende a aceitar e a honrar uma figura que encarna a transformação, a comunicação e que não cabe em caixas morais simplistas, talvez essa cultura esteja mais preparada para aceitar a diversidade dos seus próprios povos. A pergunta que fica no ar é: que outras sabedorias, que outras identidades nós continuamos a demonizar simplesmente por não caberem na nossa limitada e colonizada visão de mundo?